Existe aqui um assunto que tem sido um tema aqui dentro do canal. Nós temos uma playlist sobre esse assunto aqui. E estamos sempre colocando novos vídeos dentro dessa playlist. É um assunto que abrange muitos outros assuntos interligados a ele. É um tema fundamental para a nossa compreensão. Eu me refiro à presença do pensamento. Aqui a pergunta é: o que é o pensamento? Veja, pode parecer simples a resposta, mas quem nos dará uma real resposta disso? Quem poderá nos responder algo de verdade sobre isso? Será essa resposta uma resposta com palavras ou ela requer uma visão direta do significado disso? É isso que temos enfatizado aqui com você, dentro do canal. Nós podemos apenas passar por aqui ouvindo essas falas. Ou nós podemos nos aproximar para investigar se há verdade em tudo isso que colocamos aqui. Ou se são meras especulações. Ou novas formas de crenças. Para termos outras alternativas de crenças, além dessas que nós já trazemos. Com certeza não é esse o propósito. Não aqui nesse canal. Nós estamos com você tendo uma aproximação da ciência da verdade sobre quem nós somos. E essa ciência requer que não apenas escutemos falas. Isso já estamos fazendo há muito tempo. Há dezenas de anos você vem ouvindo falas. Você já leu dezenas, centenas, talvez milhares de livros sobre diversos assuntos. Inclusive assuntos abordando essa questão que é o tema principal aqui dentro do canal, que é o despertar da consciência, o que alguns chamam de iluminação espiritual. E, no entanto, todas essas leituras, todo esse aprendizado, observem que tudo isso fica a nível intelectual. Aqui as questões são levantadas, são colocadas para serem investigadas. E de uma forma vivencial, de uma forma experimental. Aqui se trata de uma vivência direta, de um experimentar direto desses assuntos abordados aqui. E um desses assuntos é o pensamento. O pensamento, ele é um assunto muito, muito relevante, de grande importância. Isso porque, se você olhar para a sua vida, tudo o que aconteceu até agora a você, fora as coisas distante ou sem uma interação muito direta da sua parte, boa parte da sua vida consiste de coisas que aconteceram a você e também para você e em você, em razão da presença desse movimento dentro de você, que é o movimento do pensamento. Repare que é o pensamento que lhe impulsiona as ações. De uma forma natural, a todo tipo de gestos e comportamentos. Isso está dentro desta memória do corpo, o que é parte de algo aprendido. Está dentro desse movimento, que é o movimento do conhecido e reconhecido pelo pensamento. O que ocorre conosco em tomar ações
em fazer gestos, em fazer uso da fala, em dizer coisas, em tomar ciência delas. Tudo isso requer a presença do pensamento. É interessante isso aqui. Nós não sabemos o que é, na realidade, o pensamento. E, no entanto, é algo que está conosco desde que nascemos. Curiosamente, antes do nosso nascimento, ainda na barriguinha da mamãe, nós dormíamos, nós sonhávamos. E se nós sonhávamos, nós também tínhamos contato com o pensamento. A presença do pensamento é algo que está conosco há milênios. E é interessante termos aqui essa compreensão. Não é algo exclusivamente seu, é algo da sociedade, da coletividade, da história humana, da raça humana. Essa presença do pensamento. E o pensamento tem produzido em nossas vidas um padrão de vida, um modelo de existência que nós conhecemos. Como seres humanos, nós vivemos com problemas. E estamos em busca de soluções para esses problemas. Mas quando nos aproximamos de verdade para investigar a razão deles e o porquê deles estarem ali, do porquê eles terem surgido em nossas vidas, nós vamos logo nos dar conta disso, de que eles estão ali em razão da presença do pensamento. O pensamento, de alguma forma, produziu o problema. E agora nós queremos contar com o pensamento para resolver os problemas. Vamos investigar isso aqui. Será verdade que o pensamento é capaz de resolver problemas? Quanto a criar problemas, nós não temos dúvidas. Tudo o que fizemos ou deixamos de fazer que resultou para nós algum tipo de desconforto, de contradição, de conflito, de problema, foi algo que teve por base, por princípio, esse movimento, o movimento do pensamento. Mas e quanto a solucionar problemas? Uma outra pergunta é: por que o pensamento cria problemas? Veja, é muito básico, é muito simples. O pensamento cria problemas, porque o pensamento ele não vê a totalidade. Quando você toma ações, você não tem a visão da totalidade. Você toma ações tendo por princípio o modelo do pensamento. E o pensamento é um conhecimento presente em nós, mas que vem do passado. E, portanto, ele é limitado. Ele não tem a visão da vida nesse momento, da totalidade da vida. As pessoas querem acertar em suas ações, mas mesmo quando acertam nas ações, alguma pendência ainda continua presente, em razão de que as ações, quando nascem do pensamento, elas nascem do passado. Observem isso. Não é alguma coisa aqui que a gente pode simplesmente desacreditar ou acreditar. A gente precisa observar o que está acontecendo. Tudo que fazemos ou temos feito é em razão dessa procura ou busca pelo amor, pela felicidade, pela paz, pela liberdade. Mas o pensamento não tem nos dado isso. Pelo contrário, o pensamento tem nos dado problemas. E desde pequenos estamos lidando com o pensamento, mas não sabemos o que é o pensamento. Aqui nós temos essa playlist no canal.
E como acabei de colocar para você, é um assunto importante. Porque isso envolve a questão dessa limitação de uma ação dentro do modelo conhecido. Esse modelo conhecido, que é o pensamento, do qual nasce essa ação, é limitada. A ação é limitada. O modelo está dentro dessa limitação. Porque o pensamento é esse elemento em você que não lida com aquilo que está aqui. Ele não tem a visão desta verdade aqui e agora presente. O pensamento responde a esse momento dentro desse princípio, que é o princípio da memória, da recordação, da lembrança, do conhecimento e da experiência adquirida. Ao passarmos por experiência, nós guardamos essas experiências e depois atuamos a partir do pensamento. E essa atuação é agora, mas não responde à verdade desse momento. E é assim que temos vivido, é assim que estamos vivendo. Portanto, os pensamentos, repare, eles não resolvem os problemas, porque eles não conseguem ter a visão real do contexto do momento. Como não resolvemos problemas, nós encontramos respostas, mas são respostas paliativas, são respostas de urgência. Mas nós não temos ali uma solução real, definitiva, para o problema, quando o pensamento atua. Haverá uma outra forma de nos aproximarmos da vida sem o pensamento? Do ponto de vista técnico, científico, mecânico, o conhecimento, a experiência, a memória, o pensamento se faz necessário. Nós hoje temos muita coisa realizada pelo pensamento. Então, o pensamento realizou muita coisa a partir do conhecimento e da experiência. Então, a partir desta memória, se aprende, se adquire conhecimento, se adquire experiência. E podemos atuar com essa base para assuntos práticos da vida. Hoje somos capazes de cirurgias que há 100 anos atrás não tínhamos a mínima condição. Nem a experiência, o conhecimento, nem a evolução tecnológica, nem os instrumentos para aquela cirurgia, para aquele tratamento. Quanto a medicações, é a mesma coisa. Então, o pensamento construiu um mundo à nossa volta, de uma certa forma, maravilhoso. No entanto, nós, como seres humanos, vivendo com base no princípio do pensamento e atuando com base no modelo do pensamento, estamos criando problemas o tempo todo. Dentro dessa história da humanidade, nossas ações são ações que nascem desse impulso do desejo, da busca do prazer, ou do medo, desta fuga da dor. É notório o fato de que estamos constantemente
nos movendo dentro de um padrão equivocado, que é o padrão do eu, desse mim, desse ego, que, por sinal, ele não é outra coisa a não ser um conjunto de memórias, lembranças, imagens que o pensamento construiu em nossos cérebros. E nós nos identificamos com esse conjunto de memórias, de lembranças. Então, o próprio pensamento estabeleceu um núcleo, uma figura central, um centro. É o eu? É o mim? É a pessoa? É essa imagem que você tem sobre quem você é. A partir dessa imagem, você está lidando também com o outro, com o mundo à sua volta. Isso está criando todo tipo de problema e sofrimento para o eu, para esse mim e para o mundo. E nós estamos constantemente em um movimento, já que não sabemos lidar com o pensamento, nós estamos procurando fugir, escapar, nos livrar temporariamente dessas aflições. Então o ser humano, ele sofre e ele está no movimento de fuga da realidade. Eu me refiro a essa realidade que o pensamento tem construído. Essa realidade é esse estado conflituoso, aflitivo, de sofrimento e problema. É a realidade da ilusão dessa identidade, que é o eu. É a presença desse eu, a realidade desses problemas. Esses diversos problemas humanos em nossas relações com o outro, com nós mesmos, com a vida, são problemas dentro de um princípio ilusório. Portanto, faz parte da ilusão do eu. No entanto, enquanto ele estiver presente, esse movimento da autoimagem, desse egocentramento, isso é algo que se mostrará muito real. Essa vida em sofrimento, essa vida com problemas. Aqui estamos dizendo para você que você pode ir além disso, realizando a verdade do seu ser. Para isso, você precisa ir além do pensamento, ir além desse movimento da autoimagem. Nós já temos investigado isso aqui e estamos explorando isso aqui cuidadosamente com você. Evidente que nenhum desses assuntos conseguimos colocar em um vídeo de 20 a 30 minutos. Então, nós temos diversos vídeos aqui no canal sobre cada um desses assuntos para serem investigados, observados. E por uma vivência direta, tomarmos ciência da verdade disso. Ou não. Você pode se dar conta diretamente desta realidade, aprendendo a estudar a verdade sobre si mesmo, vendo se é real ou não a possibilidade de ir além do pensamento e, portanto, além dessa limitação da ação que vem do passado. Há uma qualidade de ação nova, presente, a partir dessa inteligência divina, desta visão do seu ser. O ser humano vem procurando fugir da realidade. Veja, a psicologia toca nisso. Agora, esta questão da fuga da realidade, tocado na psicologia, não é o que nos interessa aqui. O que nos interessa é uma visão direta a partir deste autoconhecimento, desta investigação, desse estudo de nós mesmos.
Os conceitos teóricos da filosofia, da teologia, da psicologia, não é algo que nos dá, nesta vida, a visão da realidade do que ela representa. Nós precisamos de uma visão sábia, de uma visão livre, de uma visão onde há presente nela a compreensão da totalidade da vida. O ponto é que essa visão só é possível quando estamos fora desta psicológica condição de ego-identidade e de movimento a partir desse condicionamento. A vida do ser humano, em razão desse padrão de comportamento centrado no eu, é uma vida no medo. E essa é uma outra questão aqui. O que é o medo? Repare, nós estamos vivendo no medo. Temos vivido no medo. Atuamos a partir do pensamento para acertar, mas já carregamos o medo conosco. O que é o medo? Como o medo surge? Observe, todos esses assuntos estão diretamente ligados a essa questão do pensamento. Quando é que você tem medo? Quando o pensamento está presente, lhe dizendo alguma coisa. Há uma relação entre o futuro e o pensamento? Entre o passado e o pensamento? A vida do ser humano, girando em torno de memórias, recordações, experiências e lembranças. É algo que está girando em torno dessa questão do pensamento. E o pensamento está diretamente atrelado, dentro de cada um de nós, à ideia do passado e à ideia do futuro. Agora, aqui nesse instante, você pode ter um pensamento, mas é um pensamento agora, aqui. Mas esse pensamento só pode surgir em razão de uma lembrança, de uma memória, de uma recordação. Essa memória, recordação e lembrança é o passado. O ser humano vive psicologicamente nesse padrão, que é o padrão do pensamento. E esse pensamento, ele está condicionado. Assim, nossas mentes estão presas a uma forma de comportamento automática, mecânica, linkada a essa ideia do passado e do futuro. Olhe para a sua cabeça. Você tem imagens dentro de você, de lugares, de coisas, de pessoas, de situações, de acontecimentos. Todas essas imagens, seja de pessoas, situações, lugares, coisas, são representações que surgem na mente em razão da memória, da lembrança e, portanto, do passado. O seu contato com pessoas, a partir desse passado, que são suas lembranças e recordações, ocorrem a partir da ideia que também você tem sobre quem você é. Ou seja, esse feixe de lembranças, memórias e recordações acerca de si mesmo, sobre você mesmo. Essa é uma imagem particular. É a imagem desse mim, desse eu. Esse é o núcleo. Esse é o centro. Ele se vê como um elemento separado da vida,
separado do outro e atuando no mundo. A partir do pensamento. Essa nossa atuação nesse momento, ela não é real, porque é a atuação que tem por princípio o modelo do pensamento. E como já foi colocado, você precisa investigar e tomar ciência disso de uma forma direta. O pensamento não lida com esse momento. Ele procura, nesse momento, se ajustar ao que está aqui, nesse instante acontecendo. Observe como isso é importante. Você convive com alguém já há dezenas de anos. Você convive com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com o seu irmão, ou sua mãe, ou seu pai. Mas o que eles de verdade representam para você é a ideia que você tem deles. Apenas isso. Você não os conhece. E eles também não te conhecem. Ao olhar para alguém, você não está com ele ou ela. Você está com esse alguém, entre aspas. Esse alguém que você tem dele ou dela. Estamos juntos aqui nisso? Ou está complicado demais? Podemos romper com esse padrão para atender a vida nesta ação livre do eu, livre do ego. Para atender a esse momento em uma ação livre do pensamento. Haverá essa qualidade de ação? Será possível uma ação livre do passado? Sim, para atender a assuntos técnicos, precisamos do conhecimento e da experiência, da memória e do pensamento. Precisamos de todo esse know-how ou esse aprendizado que temos. Não é nesse campo. Não é nessa esfera. Aqui estamos tocando nessa questão da relação com a totalidade da vida, que inclui a presença do outro. Uma ação livre do pensamento é uma ação onde temos a presença do amor. Isso é possível quando o seu movimento na vida não é mais o movimento do impulso a partir do medo ou do desejo. Não é mais uma ação a partir do impulso, do direcionamento do pensamento. Então, há uma nova qualidade de ação, livre do eu, livre do ego. É o que estamos vendo aqui com você. Ter uma posição real na vida, assumir essa verdade, é assumir a vida divina. Quando as pessoas estão em busca ou na procura dessa assim chamada vida espiritual, elas não compreendem. Elas acreditam que é uma vida de práticas religiosas, de rituais, de cerimônias, de leituras de livros, e de todo tipo de comportamento externo. Aqui, a verdade sobre a vida, essa é uma playlist também aqui no canal. A pergunta é, o que é a vida espiritual? Veja, a vida espiritual não é a vida da religiosidade, da prática religiosa. É a vida real religiosa, é a vida divina. Então, o que é a vida espiritual? É a vida de Deus. É a vida que está presente quando não há mais ignorância, quando não há mais ilusão, quando não há mais sofrimento, quando não há mais medo,
quando não há mais toda essa contradição de busca de preenchimento por realizações em desejos no mundo. Então, a verdade da vida espiritual consiste na ciência de que o amor está presente. Deus é esta realidade. Aqui a palavra Deus, estamos nos referindo a algo fora do conhecido. Portanto, algo fora da mente. Não se trata de uma crença, de uma imaginação, de uma imagem que o pensamento também cria dentro de você sobre Deus. Porque é só uma imagem. A palavra Deus é uma palavra, mas esta realidade suprema, indescritível, é inominável. Assumir esta verdade nesta vida é descobrir a verdade da vida livre do eu, livre do ego, onde temos a presença do desconhecido. Você nasceu para realizar isso. Apenas quando esse pensamento nesse antigo modelo cessa, temos agora um cérebro novo, uma mente nova, um coração novo. A presença de uma real e divina consciência. Todas essas palavras, repare, não se prenda a elas, são palavras, mas estamos aqui apontando para algo fora da linguagem. Embora aqui temos que fazer naturalmente o uso da fala. Aqui com você estamos trabalhando isso. Nós temos encontros online nos finais de semana para realizar isso nesta vida. Sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Se isso que você ouviu é algo que faz algum sentido para você, lhe toca de alguma forma, fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Aproveita e dá uma olhadinha aqui nessas playlists. São várias playlists aqui no canal. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim, a nossa paz estará no futuro, nossa felicidade estará no futuro, tudo sempre estará no futuro. Para esse mim, esse eu, é a ideia de uma identidade presente se movendo, vindo do passado, estando agora aqui no presente, caminhando para o futuro. E enquanto esse futuro não chega,